Com meus melhores cumprimentos, iniciamos aqui a última das explanações desse ano de 2024 da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da Noreg do Estado do Paraná. Eu apresento aqui os meus cumprimentos à professora Mariana Pozenato Martins, presidente da Noreg Paranaense, e a professora Mônica Dalla Vecchia, que é a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade. E quero saudar, de maneira muito especial, a todos aqueles que vêm acompanhando essas nossas exposições, normalmente nesse período em que as temos gravado, dada a dificuldade técnica de exibi-las ao vivo, em virtude de uma deficiência sistêmica. Ao final da tarde, aqui na região em que eu vivo, a internet parece que está com um trânsito muito elevado e o sinal fica caindo toda hora. Então, vamos tentando fazer deste modo. Nós estamos aqui na 22ª parte do nosso longo capítulo Fontes do Direito Notarial e Registral. Nós, depois de um início em que procuramos traçar um quadro geral, avançamos para as fontes formais, tratamos, em primeiro lugar, da Constituição, em segundo lugar, da lei. Embora a Constituição seja uma forma de lei, demos a ela um tratamento autônomo e antecipando a esse propósito o tratamento mesmo mais geral da lei. Pois bem, para ultimar o item sobre a lei, para ultimá-lo, parece aqui convir apontar alguns problemas que molestam em nossos tempos o Instituto da Lei. É bem verdade que não será possível aqui, dado o acanhamento do tempo que se concede a estas claves notariais e registrais, desde o início o projeto das claves era de que fossem as exposições bastante curtas, no máximo 15 minutos. Às vezes eu ultrapasso isso, mas procuro não ultrapassar. Ou seja, temos que ter uma programação, tanto para quem fala, como para quem assiste às aulas, saber que ela tem um tempo adequado. E até porque parece que, didaticamente, essas exposições mais curtas são mais proveitosas. Bom, de modo que aqui, dado esse escasso espaço de tempo que nós nos concedemos nessas claves, não seria sequer pensar aqui possível um dispêndio, chamemos assim, mediano, a indicação desses problemas que hoje atingem o Instituto da Lei. Aliás, atingem no mundo inteiro. Bom, para suprir isso que eu chamei de acanhamento na tratativa da matéria, eu vou deixar indicado, na verdade, eu vou deixar indicados, no plural, 2 livros, como sugestão de leitura para melhor meditação desse trabalho. Um deles é a obra, que já se pode dizer clássica, de Michel Bastide, Naissance de la Loi Moderne. Ela foi editada pela PUF de Paris em 1990, mas tem agora uma tradução brasileira, O Nascimento da Lei Moderna. Eu penso que é assim que está referida essa obra do Michel Bastide. Michel Bastide é um grande professor, foi ligado ao Michel Villey e está lá professor respeitado na Universidade Francesa, e eu tive a ocasião de conhecê-lo porque ambos lecionamos em conjunto na pós-graduação da Universidade Católica de Buenos Aires. É um tipo pessoalmente muito simpático, muito agradável no trato, muito humilde, realmente uma pessoa de grande valor. E além dessa obra do Michel Bastide, O Nascimento da Lei Moderna, ou no seu original, Naissance de la Loi Moderne, eu sugeria a leitura de um opúsculo. Realmente é uma obra bastante pequena, mas muito valiosa, desse excelente professor das Espanhas, que é Miguel Ayuso. O opúsculo se chama De la Ley a la Ley. De la Ley a la Ley.
foi publicado pela Marcial Pons de Madrid no ano de 2001. É uma obra muito interessante. De la lei à la lei. Da lei à lei. Né? Bom, mas aqui o nosso problema é apontar algumas coisas. Eu escolhi 4 pontos. Não sei se a escolha é a melhor ou pior. Mas 4 pontos que me parecem importantes para destacar moléstias que atingem o Instituto da Lei. Aliás, de um modo geral, pode-se dizer que isso é um fenômeno que apresenta um caráter tão amplo, que se pode dizer universal. Ou, quando não universal, pelo menos atinge todo o mundo do Ocidente. O primeiro ponto é o da hiperinflação normativa. Hiperinflação normativa. Segundo ponto, instabilidade normativa, instabilidade das normas. Terceiro, o da dificuldade na descoberta ou invenção da mens legislatórios, ou seja, da intenção do legislador. E quarto ponto, o do choque dos textos legais com o ativismo, não só jurisdicional, mas também de caráter administrativo. Então são 4 pontos que eu vou tratar, muito rapidamente. Hiperinflação normativa, instabilidade das normas, invenção da mens legislatórios, dificuldade disso, né? E quarto, o do choque dos textos legais com o ativismo, não só jurisdicional, mas também de natureza administrativa. Ah, bem, cada um desses pontos, em verdade, exigiria um tratado. E escasseada nesse passo a ocasião, isso põe-se de lado em favor de umas alusões brevíssimas, deixando que a matéria fique submetida à meditação daqueles que nos ouvem, daqueles que participam aqui dessas nossas exposições. Vamos ao primeiro ponto. Hiperinflação de leis. Os tempos atuais, e esse é um dado que, como eu disse, quando menos abraça todo o mundo ocidental, não é nada simples de neles acompanhar a quantidade de normas expedidas por diversas instâncias do poder político. Então, tomar aqui exemplo no caso brasileiro. São normas que se emitem, pode dizer, e isso penso que não é exagero, a diário. Porque provenientes de muitas fontes. No nosso caso, especialmente das notas e dos registros, podemos notar isso com muita facilidade. Fontes que provêm não só da diversidade da função política, ou seja, normas legislativas, normas executivas, medidas provisórias, portarias, etc., e normas judiciais, na área do direito notarial e registral. Nós sabemos que isso funciona desse modo. O Código de Normas do Extrajudicial, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, tem mais de 500 artigos. É uma consolidação, quer dizer, originariamente tem essa vocação consolidativa, embora já tenha que, infelizmente, teve de alterar isto, porque começaram a surgir novas leis, não deu para manter o caráter de mera consolidação, mas teve o papel de ser consolidação no seu início, um papel importantíssimo e louvabilíssimo. Sequer a consolidação pôde se manter como tal, em vista do surgimento de novas, mais novas normas. Bom, mas além dessa distinção de fontes quanto à função política, ou seja, quanto ao poder político, poder legislativo, executivo e judicial como fontes de leis, há outras normas que são oriundas de fontes descentralizadas. Às vezes, e esse é o primeiro aspecto da descentralização, como aspectos dentro da própria função política. Então, por exemplo, as normas emanantes da Secretaria da Receita Federal ou do Instituto Nacional do Seguro Social, que são normas, no fundo, que vêm da função política executiva, mas já por fontes descentralizadas. Mas aí nós temos uma outra perspectiva, que são as fontes diversificadas já no plano da federação. Temos normas federais, normas estaduais, normas municipais, e algumas delas, mal ou bem, ressonando nas notas e nos registros.
Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, já tivemos ocasião de leis municipais que tratam do reconhecimento de firma, leis estaduais da expedição de certidões. Bom, para ver-se que é um mundaréu de normas que surge e numa função muito ativa. Ora, o resultado dessa quantidade numerosa de normas, e isso pode dizer quase como um consequente automático, quer dizer, a medida das normas é tão vultosa que quase automaticamente daí deriva a instabilidade jurídica. Tem-se às vezes a falsa impressão de que uma lei entra em vigor e no mesmo dia a doutrina, os advogados, os promotores de justiça, os juízes, os notários, os registradores já sabem como aplicá-la. Isso primeiro que não é verdade. Ou seja, há um texto. Esse texto tem que ser objeto de uma compreensão. Porque nós devemos extrair de um texto o seu significado. Ou seja, é o chamado significado normativo de um texto legal. E olha quando se vão mudando as coisas com a rapidez de que um verdadeiro vórtice de criação de normas, isso gera uma ordem jurídica instável. É natural que seja assim. É consequente desse volume e dessa rapidez de normas. E isso traduz um grave problema, que é o problema da segurança no direito pelo direito. Quando nós temos uma instabilidade jurídica, nós não temos a segurança jurídica correspondente tanto no direito quanto pelo direito. Muitas vezes não sabemos como nos orientar em dada situação. O que fazer? A pergunta é, o que eu devo fazer aqui? Então, uma, duas, três soluções que ainda não se consolidam. Soluções que parecem de um jeito, parecem de outro, mas que não sabe bem qual vai ser adotado. E onde falta o consenso gera a instabilidade. Não sabe bem como a sociedade deve comportar-se em relação a essas leis que vão surgindo uma após outra. Ora, mas o mesmo fato da quantidade imensa de leis, ou seja, como é muito grande o número de leis, acarreta um outro fenômeno. Porque se a instabilidade jurídica é um resultante da quantidade legislativa e da rapidez, da dinâmica da atividade parlamentar, não só parlamentar, mas sobretudo parlamentar, há um outro fato que diz respeito à quantidade imensa de leis e, de certo modo, já não como um consequente da quantidade, mas como, pelo menos, quantidade das leis textualizadas, mas da quantidade da movimentação para que essas leis sejam textualizadas, que é o que se tem chamado, sobretudo na Europa, em Portugal se fala nisso, do texto do quinto secretário. Ou seja, o texto da lei não provém propriamente do parlamentar que a propôs, nem dos parlamentares que, em seu conjunto, aprovaram uma determinada lei. O texto provém do quinto secretário. Ou seja, o que isso quer dizer com isso? De um técnico que vai elaborar de acordo com o que ele compreendeu muitas vezes da votação. Às vezes o texto é emendado, corrige aqui, corrige ali. Ou mesmo o que ele entendeu de um determinado projeto. Ou seja, quem redige as leis não é já o parlamento, mas é um técnico. E nem sempre é simples, e raro é que o seja, essa é a verdade, apreender a mens legislatórios, ou seja, a intenção do legislador. Ou seja, claro que seria interessante aferir o que quis dizer o legislador em dado caso. Aqui nós podíamos entrar em discussões sobre a prevalência dessa mens legislatória, sobre a mens legis, ou seja, sobre a própria chamada intenção da lei. Mas se nós verificássemos a intenção histórica do legislador, isso muito poderia auxiliar na compreensão do verdadeiro significado normativo de cada texto legal, de cada enunciado legal. Mas isso é difícil saber quando o texto, na verdade, não provém, muitas vezes, do parlamento, mas provém, frequentemente, do quinto secretário, ou seja, de um técnico
portanto, já não é esse técnico mais do que um tradutor da intenção do legislador. Não somos nós mais que interpretamos isso, mas há, no meio disso tudo, frequentemente, né? Não é sempre, frequentemente, a intermediação de um quinto secretário. Por fim, nesse roteiro rápido de moléstias que eu aponto em caráter universal para a função da lei, pensemos, por exemplo, no caso do neoconstitucionalismo e outras teorias novas, que tem trazido à cena um conflito entre os textos das leis e a atuação jurisdicional ou administrativa, fenômeno que se tem denominado de ativismo, e sobre o qual eu não devo dizer mais do que já ficou dito aqui. Nós tivemos as 6 ou 7 exposições sobre o ativismo. Então não há necessidade aqui mais do que apontar a matéria, o problema, e remeter o nosso auditório às exposições anteriores em que eu tratei desse assunto, propondo a meditação de todos. Bom, mas aqui ao ultimar esta explanação, eu quero reiterar no essencial o que deixei dito ainda ontem, na explanação da série Registro sobre Registro, número 402. Eu quero repetir a transmissão de umas palavrinhas de agradecimento à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, isso dedicadamente a todos os confrades e confreiras dessa academia, bem como um agradecimento à ANOREG do Paraná, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná. A ambas essas entidades, pela perseverança no apoio, na confiança que assinaram a essas nossas exposições acerca aqui do direito notarial e registral, nas aulas do registro sobre registro, do direito registral imobiliário. Eu singularizo esse agradecimento nas pessoas da registradora de imóveis, a professora Mariana Carvalho Pozzenato Martins, que é presidente da ANOREG Paranaense, e da tabeliã registradora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, que é coordenadora acadêmica da mesma ANOREG. Ambas são, além disso, e isso é algo que me alegra e me deixa muito honrado, integrantes do corpo docente do curso de pós-graduação em Direito Notarial Registral, que é patrocinado pela UniÍtalo, o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, aqui de São Paulo, para onde têm sido encaminhados, a meu convite, vários professores do Paraná. Paraná assumindo efetivamente o protagonismo da doutrina notarial e registral em todo o Brasil. Bom, também não posso deixar de agradecer, e o faço de maneira muito reconhecida, o empenho, a gentileza, a competência do pessoal técnico que tem permitido a gravação e a transmissão destas nossas exposições. E aqui eu peculiarizo o meu agradecimento na pessoa da muito dedicada e competente senhora Melina Rebuzzi, que sempre me atendeu com muita dedicação e cortesia. E por derradeiro, não poderia deixar de ser, umas palavras muito breves de gratidão a todos aqueles que têm acompanhado essas nossas exposições da série Claves Notariais e Registrais. E a frase que eu gostava de dizer para esse fim é apenas essa, que na verdade é a impetração do meu desejo, de que Deus a todos os guarde e a todos os seus também. Feliz Natal, e agora, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, estarei eu em férias. Estou bastante cansado, nesse final de ano, que no fundo é também o começo do meu ano derradeiro no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque vou ser, quando menos, atingido pela compulsória
no mês de novembro de 2025. Muito obrigado a todos e até a volta.